Adeus 2021. Esse foi um dos anos mais duros da nossa história. É até difícil imaginar, lembrar tanta coisa que aconteceu desde janeiro. Eu acho que quem está assistindo esse vídeo deve passar um filme na cabeça. E por isso, nesse Café com Bolos, a gente decidiu fazer uma retrospectiva, relembrar os 5 piores momentos de 2021, mas também os 5 melhores. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Genocídio. No dia 8 de abril de 2021, foi o dia em que o Brasil registrou 4.211 mortes por Covid. O consórcio de veículos de imprensa apurou hoje que, pela primeira vez na pandemia, o Brasil ultrapassou a marca de 4.000 mortes em 24 horas. O dia mais letal da pandemia no nosso país. E aqui a gente teve a dobradinha do Bolsonaro com o Pazuello boicotando todas as medidas sanitárias e a vacinação. No início desse ano, muitos países do mundo já estavam vacinando em massa e o Brasil ainda estava decidindo se ou não autorizar as vacinas por causa do negacionismo de Bolsonaro. Isso custou a vida de centenas de milhares de brasileiros que poderiam ter sido salvos se houvesse um mínimo de responsabilidade com a saúde pública no nosso país. Quem não se lembra, no início desse ano, da falta de oxigênio em Manaus? A saúde aqui em Manaus está muito ruim, o colapso está muito ruim. Muita gente precisando de oxigênio, gente morrendo. O governo do Amazonas já tinha avisado previamente e o ministro da Saúde, que era o rei da logística, Pazuello, não conseguiu organizar o transporte de oxigênio. E teve gente que morreu asfixiada. Por isso, não tem nenhuma dúvida de que o que aconteceu no Brasil foi genocídio. A palavra significa sujeição intencional de um grupo a condições que possam determinar a sua destruição física total ou parcial. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil. E esperemos que a gente possa fazer uma retrospectiva daqui a 1 ou 2 anos com Bolsonaro no banco dos réus do Tribunal de Haia, pagando por esse crime. Propina da vacina. Também em 2021, a CPI da pandemia mostrou que ao mesmo tempo que Bolsonaro e a sua turma boicotavam a vacinação e demoraram 11 meses para fazer a negociação com a Pfizer, que virou até meme, Tá passada? eles também buscaram ganhar dinheiro com a compra de vacina. No caso, a Covaxin. A tentativa de contrato que chegou a ter dinheiro empenhado e liberado pelo Ministério da Saúde era de 1,7 bilhão da compra de uma vacina que teria propina liderada por ninguém menos que Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde do Temer e líder do governo Bolsonaro na Câmara. A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou? Foi o Agradeço imensamente. A CPI mostrou ainda outras tantas bizarrices, como a propina de $1 por dose e toda a falcatrua que o governo Bolsonaro fez na gestão da pandemia. Enquanto o povo brasileiro morria asfixiado por falta de vacina, por falta de investimento e de planejamento do Ministério da Saúde, essa turma queria ganhar dinheiro por baixo do pano. Inflação e volta da fome. O Brasil viu em 2021 cenas que não via há muito tempo. Quem diria que o 4º maior exportador de alimentos do mundo, um país capaz de produzir uma safra anual de 250 milhões de toneladas de grão, ia ver a fila do osso. Ou então, aquela cena que todos nós assistimos de coração partido, de pessoas correndo atrás de um caminhão do lixo em Fortaleza, disputando o resto de comida. Ou ainda, daquele senhor entre os prédios espelhados de Brasília, gritando desesperado:
Fome. Fome. Alguém com pão pra nós, alguém com coelho. É fome. Por favor, é fome. Bom, não precisa ir tão longe. Não foram fatos isolados ao longo do ano. Eu não tenho dúvida que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, que mora numa grande cidade brasileira, deve ter visto a cena que virou paisagem urbana, das pessoas num semáforo com uma plaquinha de papelão implorando por dinheiro para comida. Esse é o Brasil de 2021. É uma loucura. As safras do agronegócio bateram recordes e, ao mesmo tempo, o preço do arroz e do feijão explodiu. O bujão de gás chegou a custar R$120. A gasolina, R$7 o litro. O quilo da carne moída, R$30, R$40, a depender do momento. A fome, num país como o nosso, não é um acidente, é um projeto, é expressão da mais profunda desigualdade. E esse ano a gente viu essa combinação perversa de fome com inflação de alimentos que fez o povo brasileiro penar e que vai fazer com que muita gente agora no Natal não é um pernil, não tenha sequer frango para colocar na mesa de família. Golpismo a céu aberto. Esse foi o ano em que Bolsonaro levou ao limite o ataque à urna eletrônica, a farsa do voto impresso e tentou até organizar o seu próprio exercício golpista no dia 7 de setembro. Quem não se lembra daquela tentativa coordenada de fazer manifestações de rua em São Paulo e Brasília, depois tentar promover paralisação de caminhões, ocupação do Supremo na esplanada dos ministérios? O Bolsonaro tentou orquestrar um golpe, movido, acima de tudo, pelo desespero. E as cenas difíceis que a gente viveu esse ano, com as ameaças de golpe a todo momento, com Bolsonaro dizendo que ia juntar as Forças Armadas, que ia botar o time dele armado na rua, certamente prenunciam o clima do que vão ser as eleições de 2022 no Brasil. Bolsonaro, nesse ano, deu um passo a mais para corroer o ambiente democrático já tão intoxicado no país. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ele tem tempo ainda para pedir o seu boné e cuidar da tua vida. Ele, para nós, não existe mais. Perdas de grandes talentos nacionais queridos. Marília Mendonça, Aguinaldo Timóteo, MC Kevin, Paulo Gustavo, Paulo José, Nelson Sargento, Monarco. Tanta gente que se foi e que vai deixar saudade nesse ano duro de 2021. Sem falar, é claro, nas milhares de perdas anônimas, vítimas da Covid e do descaso do desgoverno de Bolsonaro. Mas, para não dizer que eu não falei das flores, vamos agora ao top 5 dos melhores momentos de 2021. O primeiro deles não poderia deixar de ser Bolsonaro em queda livre. 2021 foi o ano da desmoralização completa do genocida que ocupa a presidência da República. A última pesquisa, agora no fim do ano, mostrou que 70% da população brasileira não acredita e não confia no que o Bolsonaro fala. Mais de 55% rejeita e considera o governo ruim ou péssimo. E apenas 19% dos brasileiros, que diante de toda essa tragédia, ainda é muita gente, acredita que o Bolsonaro faz um bom governo. A popularidade do Bolsonaro está derretendo dia após dia. E ele chega no início de 2022 na sua pior situação, com uma desaprovação recorde desde o início do seu governo. Enfim, uma coisa boa. E o povo voltou para as ruas. Nesse ano, a gente não conseguiu fazer o impeachment do Bolsonaro, mas conseguiu fazer manifestações com multidões na Avenida Paulista, em Brasília e em outras capitais do Brasil. Foram 5 grandes dias de luta em que os movimentos sociais, liderados pela campanha Fora Bolsonaro, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, todos nós fomos às ruas para dizer fora Bolsonaro,
tirar aquele grito que estava entalado na garganta, e muita gente também foi para a avenida para expressar o seu luto e a sua indignação por entes queridos perdidos. Foi um momento importante para mostrar que, apesar de toda a dor e de todas as dificuldades, tem resistência no Brasil. O STF proibiu os despejos até 2022. Essa também foi uma notícia muito importante, em especial para 120 mil famílias ameaçadas de despejo no nosso país. A partir de uma DPF, uma ação no Supremo Tribunal Federal do PSOL, junto com o MTST e com a campanha Despejo Zero, o ministro Barroso aceitou, acolheu o nosso pedido e suspendeu todas as reintegrações de posse no Brasil durante o ano de 2021. Agora, em dezembro, estendeu essa proibição até março do ano que vem. Isso é fundamental, porque apesar da melhora da situação sanitária com a vacinação, nós estamos ainda numa pandemia. E a última coisa que deve ser feita num momento como esse é arrancar as pessoas das suas casas e aumentar ainda mais a população em situação de rua, que cresceu muito no país. Então, apesar do momento difícil, essa foi uma conquista marcante de 2021. Justiça para Lula. Esse também foi o ano em que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal corrigiu a injustiça, a perseguição política que tinha sido feita contra o ex-presidente Lula, que tirou ele das eleições de 2018, isso por uma decisão do Sérgio Moro, que depois virou ministro do Bolsonaro e agora, aquele cara que não era da política, que era um juiz imparcial, virou candidato a presidente da República. Pois é, essa mesma decisão que deixou o Lula 580 dias preso foi declarada nula pela Corte Suprema do país, justamente por se definir a suspeição de Sérgio Moro no julgamento. Com isso, o Lula recuperou os direitos políticos e se tornou pré-candidato a presidente da República no ano que vem. E em todas as pesquisas, desponta como o favorito para derrotar o Bolsonaro. Ainda que tarde, a justiça, nesse caso, veio. Não só para Lula, mas com todo o simbolismo que tem para a democracia brasileira. Para terminar, teve muita coisa forte e boa de assistir, ouvir e ler em 2021. Quem não foi ainda, termine esse café com bolos e vá para o cinema para assistir Marighella, esse grande filme histórico do meu querido amigo Wagner Moura. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. Muita gente ouviu pela primeira vez o genial Chico César cantando: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. E o álbum novo do Caetano Veloso, com versos fortes sobre os anjos tronchos do Vale do Silício. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Esse foi o Top 10 de 2021. Os 5 piores e os 5 melhores momentos que eu selecionei. E você, se fosse lembrar algum momento de 2021, para o bem ou para o mal, o que você escolheria? Escreve aí nos comentários. Mas o fato é que esse ano já foi. Agora que venha 2022 com muitas emoções e certamente com a derrota de Jair Bolsonaro. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.